gente, tudo bem com vocês? Minha vida não anda muito boa nesses dias, né? Por causa do acontecido, minha família está em luto. Mas quem não for inscrito no meu canal, se inscreva, deixa seu joinha e compartilhe. Então, o que aconteceu naquele dia? Gente, meu pai ficou enfermo, sofreu AVC. Tô olhando ali, como sempre, tô olhando minha menina. E tem uns macaquinhos ali na árvore e ela tá doida querendo pegar. Eu fico com medo, né? Porque eles vivem nessa mata aqui, né? E ela tá doida pra pegar, por isso que eu tô dando uma olhadinha ali. Mas voltando ao assunto, meu pai ficou enfermo 4 anos e 4 meses, praticamente, quase 5 meses. E o que eu tenho pra falar é que foi 4 anos e 4 meses de muito sofrimento. Se eu chorar, vocês não se importam, tá, gente? Eu sou chorando, quem não quer sabe se eu sou muito chorando. E é tanta coisa que não sei nem por onde começar. Esses 4 anos eu acho que eu resumi em um vídeo pra vocês o que aconteceu nesses 4 anos. E por cima, né, gente? Se for contar assim, dá muita coisa. Meu pai foi internado essa última vez pra fazer uma cirurgia de vesícula, né? Uma cirurgia que os médicos falaram que era rápida, né, gente? Sai, 24 horas sai, não tem muito risco. Meu pai fez, acho que foi 2 vezes que ele foi, né, fazer esses exames, risco cirúrgico, né, ver se tinha problema de coração. Fez check-up, gente, não deu nada. Não deu nada. E aí, o que aconteceu? Aí a médica parece que pediu outra vez, foi até minha tia, né, lá do meu pai, que foi com ele esse dia. Meu pai tava bonzinho, aí foi, deu tudo certo. Por 3 vezes desmarcaram. E meu pai achava era bom, tinha desmarcado. Mas meu pai tava com a barriga muito inchada e não dormia. Ele não dormia, não deixava minha mãe dormir. E aí ficou essa peleja, né? Por 3 vezes desmarcaram. Aí marcaram, aí ele internou, se não me engano, parece que foi dia 23 de junho. Foi dia 23 de junho, gente. E aí o que aconteceu? Meu pai fez essa cirurgia, né? Minha mãe internou com ele. Ela me ligou falando, meu filho, já arrumei as coisas do seu pai, vou internar ele, né? E aí foi, ele feliz, ela tirou até foto pra mim, ele foi sorrindo, dando joinha, fazendo coração. Muito feliz, né, gente? Porque ele tava doente. Porque, como eu tava falando, depois que meu pai foi internado, bem na medida do possível, né, gente? Que ele tava com a barriga inchada, né, expandida. Mas estava muito confiante que ele ia fazer a cirurgia no outro dia ele estaria em casa. Resumindo, ele fez a cirurgia. Levaram ele, né? Minha mãe ficou esperando lá de fora. E aí levaram ele. E ele voltou, falando que estava com sono. Minha mãe, né, ajeitou ele na cama, na maca, onde ele estava. E ele foi dormir, mas só que ele não acordou. Não acordou. E a minha mãe me ligou. Liguei para minha mãe e falei, mãe, como é que meu pai tá? Porque mesmo eu morando aqui em São Paulo, minha mãe mora em Brasília, é como se eu estivesse lá. Todo dia a minha mãe me liga, a gente tem dia que passa o dia todinho trocando mensagem, né? Chamada de áudio. Então, eu moro aqui, mas é como se fosse que eu estivesse em Brasília, né? Então, gente, o que aconteceu? Meu pai não acordou. E ele ficou pálido, suando. Minha mãe pegou e me mostrou. Falei, mãe, cadê meu pai? Ele melhorou? Me mostra como é que ele tá. E a minha mãe me mostrou meu pai. Na hora eu vi que meu pai não estava bem. Falei, mãe, meu pai não está bem. Falou, não, mas falou medicamento. Falei, não, mãe, não foi. Ele estava verde. E suando. Você viu que o semblante do meu pai estava totalmente mudado. Aí minha mãe foi na médica, chamou a médica veio e falou que era normal. Não, não se preocupa que isso é normal. Esperou, não acordava, minha mãe mexia no pé dele, porque antes, quando ele tinha pressão alta, qualquer coisinha meu pai assustava. Então, a gente, para não assustar ele, a gente chegava e chamava ele assim, mexendo em alguma coisa, né? Assim, batendo assim, ou no pé, né? Chamava mais assim, batendo no pé. E aí o que aconteceu? Ele pegou e não respondeu mais. E aí ela foi de novo lá na médica, chamou a médica viu que ela estava insistindo muito e foi ver como é que meu pai estava. Quando ela chegou lá, ela espantou e chamou outro médico. Aí já vieram um monte de médico que falou que meu pai estava em estado gravíssimo, que ia direto para a UTI, tirou minha mãe. A partir desse dia, minha mãe não conseguiu mais ficar com meu pai. Por quê?
Minha mãe, ela tem ansiedade, sabe? Ela teve depressão e tem ansiedade. Teve síndrome do pânico também, há um tempo atrás. Hoje em dia, eu suponho que minha mãe tem só ansiedade, igual eu. E aí, gente, o que aconteceu? Minha mãe não conseguiu mais ficar com ele, foi direto para UTI, né? E o médico falou para ela vir embora. Mesmo assim, minha mãe chegou de casa de tardezinha, esperando notícia, aí disse que tinha estabilizado ele, né? Aí foram fazer outros exames, né, do abdômen dele, porque estava estendido ainda. Ele tinha acordado e estava reclamando que estava com muitas dores. E aí o médico falou que eles não tinham suturado, né, onde tinha cortado nele por dentro da cirurgia. Então estava derramando sangue e tinha dado hemorragia. Levaram ele para a sala de cirurgia pela segunda vez. Gente, meu pai ficou internado 5 meses praticamente, faltando poucos dias para fazer 5 meses, né? E meu pai, se não me engano, foi aberto cinco vezes. Meu pai foi aberto. Abria, meu pai, não dava certo a cirurgia, meu pai sentindo as mesmas dores. Fechava. Aí um dia eu fui ficar com meu pai, aproveitei, né, o recesso da minha menina, porque ela estuda e já está na segunda série. E, então ela reprova, né, gente? Se ficar mais para lá do que para cá, ela reprova. Aí fui ficar com ele lá no hospital, fiquei com ele, ele tava tão bem. Sabe, chegou um rapaz, o seu Paulo, a minha família se apegou ao seu Paulo, né, um paciente lá ficou junto com meu pai, e a gente ria muito, né, e o meu pai estava muito melhor que o seu Paulo, né. Resultado, Deus levou meu pai e o seu Paulo, acho que esse tempo já está até em casa. Gente, voltando ao assunto do meu pai, de novo falei de seu Paulo, eu gosto muito do seu Paulo e a gente fica feliz, né, assim, por ele. E aí, gente, quando eu saio de lá, resumindo, né? Quando eu saio de lá, do hospital, fui ficar com meu pai assim, a princípio não me conheceu. Meu pai tá com esses lápis assim de memória. Ele não me conheceu. Aí riu, falei, pai, é eu, a Esther. Aí ele, tá, e riu, né? Aí eu falei assim, pai, o senhor lembra da minha mãe? E ele falou, não, o senhor não lembra, não. Eu falei, uma pretinha, baixinha assim, ó, brava. E ele pegou e riu, né? Aí ele falou, não. Eu peguei e mostrei a foto da minha mãe pra ele. Ele falou, lembro. Mas eu percebi que ele não lembrava. Gente, quando é família, a gente vê que quando lembra, lembra. Quando não lembra, não lembra, né? Você vê assim pelo jeito do rosto da pessoa. Eu mostrei pra ele, ele falou, lembro sim. Eu falei, lembra não? Que era dano pro seu quando você quer comer as coisas que não pode. Gente, lembrando, falando de coisa que não pode, meu pai deu essa primeira enfermidade dele porque ele chupou muito abacaxi, viu? Uma fruta deliciosa, era uma das minhas frutas preferidas, mas ela em excesso, ela dá uma enfermidade lá. Aí meu pai chupou muito essa fruta e deu. Esse problema que eu esqueci agora, que é tanto problema que meu pai deu, gente. Só sei que eu fiquei com meu pai lá, né? Aí eu ia um dia sim, um dia não, aí eu ia de 8 horas da manhã e saía 9, 9h30 da noite, era o dia todo, né? Mas pra gente, quando a gente ama uma pessoa, a gente não vê dificuldade, né? E muitos irmãos da nossa igreja sim, da igreja que a gente frequenta, agradeço muitos irmãos, agradeço nossa família também todinha, gente, que meu pai, para não dizer assim que meu pai não ficou sem visita, nesses 4 meses, 2 dias meu pai ficou sem visita, mas foi porque falta de comunicação. Mas meu pai nunca ficou sem acompanhante, né? Meu pai nunca ficou sem acompanhante, nenhum dos hospitais, mesmo o hospital que fica longe lá de onde minha mãe mora, ele nunca ficou sem acompanhante, né? E sempre a gente perguntava para ele se ele queria que ficasse com a pessoa, ele falava que queria, conhecia a pessoa, chegava lá e ele conversava. Quando eu fui, gente, a última vez, ficar com meu pai, tô fazendo de tudo para não chorar. Eu fui ficar com ele, né? Eu falei, pai, tô indo. Fiquei com ele o dia todo, né? E ele já tava começando a movimentar os braços, as pernas, né? E aí, gente, eu conversando com a médica, perguntei se ele ia ter alta, né? Aí a médica falou pra mim assim que perguntou o que era dele, né? Que não era ela a médica dele, ela falou que não sabia o estado, tudo que ele tinha passado, né, gente? Ela era, porque ela tava sem médico e todo dia era uma médica diferente, então ficava difícil a gente saber, né? Não sabia, ela já era prontuário dele, aí falava, não, eu vou olhar e depois falo. Aí falava assim, só por cima, então não tinha como a gente saber. Eu tenho certeza que ainda ficou muita coisa assim pra trás ainda de enfermidade do meu pai. E aí, gente,
O que aconteceu? Ele pegou e falei pra ele despedir dele, né? Perguntei pra médica, falei, ó, será que meu pai vai ter alta esses dias? Porque a única coisa que meu pai tava tomando era de pirona, né? E eu pensei assim, gente, pirona a gente dá em casa, né? E aí o que aconteceu? Ela falou assim, olha, nós estamos esperando o resultado do exame dele vir, que eu tenho certeza que não vai dar nada e ele vai pra casa, daqui uns 3 dias ele vai pra casa. Aí eu peguei, fui lá, despedi dele, né? E falei pra ele, falei, pai, não vou nem despedir do senhor, porque daqui a 3 dias o senhor tá em casa, não vou esperar o senhor lá, nós vamos arrumar o quarto do senhor, né? Deixar do jeito que o senhor gosta. Ele ficou feliz, falou, você vai arrumar agora? Eu falei, hoje não, que tá tarde. Eu falei, mas amanhã eu vou. Aí, despedi dele, né? Confiante que ele ia pra casa, né? Mas não foi assim. Peguei e fui pra casa. No outro dia, a minha irmã foi ficar com ele e já mandou mensagem. Mas falou assim, minha filha, como é que seu pai tá? Eu falei, nossa, meu pai tá tão bom, mãe, que do jeito que meu pai tá lá, dá pra gente cuidar dele tranquilo em casa, que ele só toma só de pirona, né? Eu perguntava, pai, você tá sentindo alguma coisa? Eu falava, não. Pai, sentindo alguma coisa? Não. Já tava começando a comer, gente, né? Eu falava pra ele assim, pai, eu falava tudo que tinha dentro daquelas marmitinhas de hospital. Eu falava, pai, tem frango, tem isso, tem aquilo, só quer o quê? Ele mostrava. Aí às vezes vinha o suco e eu não sabia de que era o sabor do suco, né? Eu falava assim, pai, toma aqui pra gente ver que sabor é esse. Ele tomava e falava, é de melão, né? Então eu falei, é laranja, outra suco também, melancia, né? E aí, gente, ele tava bonzinho conversando. Quem conheceu meu pai, quando meu pai tava enfermo, via que meu pai falava um pouco com a voz meio embolada, né? Gente, meu pai tava conversando igual eu tô. Nesses 4 meses que ele ficou, ele tava conversando bem. Aí a médica, conversando bem, tudo que eu falava a gente entendia. Mas só que tinha hora que ele tava dando uns apagão, assim, tinha hora que a gente tava dando almoço pra ele, ele olhava assim, ficava parado, não piscava, aí eu ia lá e sacudia, pai, o que o senhor tem? Nada. Ele vinha assim e falava, não, nada não. Aí às vezes eu contava pra ele, gente, uma história todinha, que no final da história eu ria, ele falava assim, você tá rindo de quê? Eu, vai, do que eu contei pro senhor. Ele falava assim, não lembro não. Então, eu tenho certeza que meu pai tava com alguma coisa na cabeça, a médica falava que não era normal, né? No começo falava que era, porque ele ficou internado muito tempo na UTI, né? E disse que tanto ele veio morte de pessoas lá dentro, ela falou que às vezes ele poderia ter ficado com trauma, né? Porque ele não saía de casa, não gostava de sair. E aí, gente, ele pegou e fui pra casa nesse dia, voltando atrás, fui ficar com ele, aí fui, falei pra ele, falou, vou ter alta, vou. E no outro dia minha tia foi ficar com ele, a irmã dele, né? Aí ele falou assim pra ela assim, eu acho que eu vou até ter alta. Ela falou, vou, a médica falou, e a médica já foi lá, a outra médica falou, não vou dar alta pra ele não. Os resultados do exame dele saiu, não são bons. E a gente vai fazer outra tomografia. Gente, era uma tomografia atrás da outra, era exame, era ressonância e tanta coisa. Cada dia era uma coisa diferente. E aí, o que aconteceu? Ele foi aberto de novo. Aberto, fechado, aberto, fechado. A última vez que abriram ele, não, voltando um pouquinho atrás, teve um tempo que ele estava com tanta enfermidade, gente, era uma coisa assim que parece que era Deus, sabe? Tem pessoas que eu ouvi falar que falam, não foi Deus que levou seu pai, foi porque ele morreu. Não gosto nem de falar que ele morreu. Pra mim ele tá dormindo, né? Então, ele foi e pegou uma bactéria tão terrível no hospital que ninguém podia chegar perto. Ele ficou no isolamento e pra ver, esse tempo eu tava aqui em São Paulo, nem fui porque não adiantava, né, gente? Não tinha acompanhante, né? Quando tá no isolamento, assim, não tem acompanhante. Sempre fico dando pausa, porque sempre tem uns meninos que vêm mexer com água bem aqui pertinho, né? Que é o lugar mais isolado que eu achei, que pra ali tem menino brincando, pra cá também, mas é bem aqui tá um torneirinho beber água, e toda hora eles vêm beber água, eu tenho que pausar. Gente, e aí ele pegou uma bactéria tão terrível que as minhas irmãs tinham que vestir aquelas roupas, né? Esqueci o nome, gente. Tinha que se paramentar para chegar perto dele e não podia nem triscar, né? Essas bactérias que ele pegou, Deus levou ele com essa bactéria ainda, né? E, gente, foi uma situação muito difícil. Cada dia tinha uma coisa diferente, nem os médicos não entendiam o que aconteceu com meu pai. No final das contas, a última cirurgia que meu pai fez deixou ele aberto, né? Aí teve uma cirurgia que meu pai fez. Meu pai era muito teimoso, quem conhece meu pai sabe. Meu pai era muito teimoso. E aí ele pegou e fez essa cirurgia e não era pra tirar ele da cama. Agora minha filha fazendo favor de mexer na água pra fazer barulho.
E aí ele pegou e praticamente obrigou minha irmã. Eu coloquei ele na cadeira de roda e levei ele pro banheiro. Aí minha irmã falou, não pai, o senhor não pode ir, né? Explicou pra ele que em 3 dias que o senhor fez essa cirurgia não tem como. Aí ele brigou, falou que ele era o pai, né? Que ele que mandava, que ele que sabia, e ficou bravo. Resultado, minha irmã foi obrigada a levar ele, levou ele. Quando ele sentou no vaso, ele começou a passar mal, né? Com aquelas cadeiras de banho, né? Aí encaixava assim em cima do vaso. Aí ele começou a passar mal, minha irmã correu, chamou a médica chamou a atenção da minha irmã. Que resultado? Ele, um ponto quebrou, teve que abrir ele de novo, né? E assim, gente, foi várias cirurgias. Foi tanto que a última, como eu tava falando agora um tempo atrás, o médico nem quis fechar. Só colocou tipo um adesivo grandão. E mesmo assim meu pai queria tirar pra ver o que tinha. Ficava pedindo pra minha irmã, tira pra ver como é que tá. E aí, gente, ele foi, todo dia era assim, hoje ele tá bom, amanhã ele tá ruim. Eu chegava com a notícia boa, meu pai tá melhorando, as médicas tá pensando que vai dar alta pra ele. Aí amanhã minha irmã chegava, a médica pediu pra ir lá despedir do meu pai. Falou pra quem quiser ver meu pai vivo ainda pra despedir. Gente, então era assim, quando dava de 1 hora pra frente, até 4, 5 horas a gente não tinha paz. Por quê? Porque era o horário que o médico lia os boletins, médico do dia. E muitas vezes minha irmã chegava lá e ele já não estava, já estava na UTI. Ora meu pai conhecia a gente, ora meu pai não conhecia. Sabe? Foi muito difícil, sabe? Tá com meio, vai fazer 2 meses agora, dia 20, né? Que Deus levou meu pai. Mas, gente, foi uma fase de muito sofrimento mesmo. E meu pai deu problema de diabetes, coisa que meu pai nunca teve. Meu pai deu problema de coração. Meu pai estava com 3 veias entupidas, uma 100% e 2 60%. E foi uma época, gente, muito difícil. Meu pai queria, as poucas vezes que ele queria comer as coisas, não podia. Meu pai tinha sede, não podia beber água. Meu pai queria sentar e não conseguia. Meu pai chorava para ir embora, não pôde, sabe? E nos últimos dias, meu pai não lembrava da minha mãe. Nos últimos dias, ele chorou por causa da minha mãe. Queria ver minha mãe, porque queria ver minha mãe, porque queria ver minha mãe. Aí a minha irmã falou para ele, pai, minha mãe não consegue vir. Aí ele falou assim, é mesmo, ela passa mal. Ele mesmo falou, ela passa mal, né? Aí a minha irmã, Stephanie, né, falou para ele, passa, pai. Aí a médica falou assim, grava um vídeo, pede sua mãe para gravar um vídeo para ele. Então, minha mãe gravou, mas ele não conseguiu ver. Ele chorou tanto que ele passou mal. Aí a médica falou, né, só limpo. Então não vou deixar a esposa do senhor vir, porque se o senhor tá vendo o vídeo, tá passando mal, e se ela vir, né? E ele falou assim, eu não aguento mesmo não. Aí minha mãe, eu lembro demais, gente, do vídeo, minha mãe falando pra ele, você é macho, come direitinho, meu velho, minha mãe chamava ele, porque aí você vem pra casa logo, não fica chorando assim não, não fica nervoso não, porque senão as coisas só pioram. Aí ele animou, né? Falou assim pra minha irmã, falou, agora eu vou comer, vou fazer tudo que ela falou pra mim ir embora logo, né? Aí a minha irmã falou assim, pois é, só tem que comer. Gente, um dia meu pai estava conversando, conhecendo, no outro dia meu pai não estava conhecendo ninguém. Sabe? E por fim, né? Ele, dia 7 de setembro, o médico chamou, né, a família, e falou que era para despedir dele, que ele não passava daquela noite. Né? Aí como ele era músico, tocava muitos tipos de instrumento, aí a médica falou para minhas irmãs pedir para vir tocar, fazer a última homenagem para ele. Eu não aguentei ver nenhum vídeo. Não aguentei porque eu sou muito chorona, né? E teve muitas coisas que eu preferi não ver, né? Até hoje eu não vejo foto. Não vejo foto dele, porque me dói muito, né? Então, gente, ele não foi dia 7, minha irmã foi lá, né? Dia 8 era o aniversário dele. O médico falou que ele não ia sobreviver nem à noite, falou ele tem minutos de vida, mas ele conseguiu passar a noite, né? Os irmãos foram lá, acho que foi, se não me engano, um domingo à noite. Agradeço muito. Não me lembro o nome dos irmãos, mas eu sei que foi visitar ele, irmão Júnior, o Anderson da irmã Antônia, acho que foi o Aleph ou foi o Arthur. E, gente, foi um monte de irmão, sabe? Gente, agradeço de coração. Meu pai não tá aqui pra agradecer, mas eu agradeço. Porque eu sei que a música fazia parte da vida do meu pai, né? A música
música fazia parte da vida do meu pai. Meu pai, sem a música, né? Acho que ele não seria ele. Né? E o que aconteceu? E eles foram, minha irmã foi, no outro dia. Acho que uma irmã do meu pai, parece que foi. Não me lembro, acho que foi alguém na família do meu pai, assim, acho que foi. E aí o que aconteceu? Ele pegou e não conheceu mais ninguém, tava muito inchado. Aí a médica falou pra minha irmã assim que se ele vivesse, elas tentou tirar a sedação dele por 4 dias, mas ele não conhecia, não escutava, nada. Ele ficou outra pessoa. E ele não tá conhecendo ninguém. Né? Já tinha praticamente partido, gente. O médico falou que ele só se batia, não conhecia ninguém. E aí o que aconteceu? Ele vou ali pra baixo, gente, porque tem uns meninos jogando bola aqui, tá atrapalhando. E o que aconteceu, gente? Ele foi, passou esse dia, os irmãos foram lá, né? Cantaram não, tocaram pra ele, os hinos que ele mais gostava, né? E ele conseguiu passar a noite, né? E aí, mas daquele dia, do dia 7 até o dia 20, ele não saiu mais, né, da UTI, porque ele ficava na UTI e ficava no quarto, na enfermaria, né? Na UTI e na enfermaria. Mas desse tempo pra cá, ele não foi mais pro quarto mais, né? E aí a médica chamou minha irmã e falou pra minha irmã, gente, tem coisa assim que eu não tenho, assim, por causa do jeito da pessoa, que não é toda pessoa que tem o mesmo jeito da gente, né? Como a gente conviveu com meu pai esses meses lá, agora eu tô do lado da caixa de água. Gente, como... Aqui, fica mais claro. Como o meu pai... Tipo assim, tudo que a gente passou e viu os médicos falando, os horrores, né? Coisas que a gente sabe que é verdade, né? A gente não quer saber que é verdade, mas a gente sabe que é verdade. E aí, ele pegou pra você ver, meu pai nunca não, meu pai já bebeu, né? Quando ele não era servo de Deus, quando eu era criança, meu pai bebeu, né? O médico perguntou se ele bebia quando eu era criança, acho que eu era criança. E o fígado do meu pai, ele estava dissolvendo, né? E tinha hemorragia no meu pai que não parava, gente. Não parava de jeito nenhum. Meu pai, se ele tomasse se tirasse sangue dele, era o dia todo aquele buraquinho vazando. Por causa do quê? Por causa dos remédios que ele estava tomando, anticoagulante, sabe? E aí, gente, é tanta coisa, tanta informação que chega na minha cabeça e fica confusa, sabe? Tanta coisa assim. E os médicos pegou e falou, né, naquele dia 7, que ele não ia viver, né? Que era para despedir dele, que ele não ia sobreviver, mas ele conseguiu ficar. E o médico falou que fez um exame aqui, que enfia um aparelho aqui, né? E por causa desse exame que fez aqui, morreu o nervo da mão dele. E se Deus não tivesse levado meu pai ficaria só com 2 dedos na mão. Quando falou aquilo pra mim, minha mãe falou pra mim, eu já sabia que, como um tempo meu pai tinha falado pra gente assim, procurando uma posição aqui, gente, porque é tanto menino aqui e o sol também tá atrapalhando. Que se um dia acontecesse tudo que aconteceu com ele de novo, não era pra gente orar pra Deus deixar ele. Era pra gente orar assim, Senhor, faz segundo a tua vontade. Eu nunca orei, gente, pra Deus levar meu pai, porque eu tinha muito medo de ficar sem pai, né? Nesses 4 anos que passou, eu sempre ficava pensando assim, né? Graças a Deus que eu tenho um pai. Eu pensava, né? Então, eu me agarrei muito nisso, assim. Meu pai foi um pai que nunca deixou nós, né? Então eu pensava assim, não, se eu orar pra Deus levar meu pai, eu tô fazendo uma covardia. Eu pensava, né? De jeito nenhum, meu pai que fique do jeito que ficar, mas eu quero meu pai, né? Todo jeito eu quero meu pai. E aí, gente, nesse dia, voltando, toda hora eu falo alguma coisa à frente e atrás, porque é muita coisa, gente, pra falar, né? Aí o que aconteceu? Ele pegou e não conhecia mais, né? O médico falou que talvez ia amputar os 3 dedos dele, que tinha dado essa bactéria, o dedo dele já tava ficando roxo. E foi. Aí
no final mesmo, só quem tava indo só eram minhas duas irmãs, né? A Inês e a Jane, beijo minhas irmãs. E a Stephanie também, né? Minha Stephanie, como ela trabalha, gente, ela não pode ficar saindo, né? Que ela pode ser mandada embora, ainda mais nesse período, acho que ela tá até em experiência, né? Então ela ia sempre mais no sábado ou no domingo. E por ela se auxiliar na igreja no domingo, também fica difícil para ela ir, mas mesmo assim ela ia, né? Ficar com meu pai lá. E aí, gente, o que aconteceu? Ele pegou, minha irmã foi lá, despediu do meu pai, né? Pela 1000ª vez, que sempre os médicos falavam assim, vai, despede dele. No outro dia, quando a minha irmã ia ver, meu pai estava bonzinho no quarto. Passava um tempo, minha irmã conversava com ele, ia embora, ele ia para a enfermaria e ia para o quarto. Enfermaria para o quarto, não, gente, para a UTI. Resumindo, gente, sabe? Deus levou meu pai, ele tinha feito uma cirurgia e não abriram, e não fecharam mais, porque a médica não sabia o que era, eles não encontravam o que era. E já deixou ele aberto, para caso acontecer alguma coisa, ele já estava aberto, né? Então, para não abrir mais, que ela falou que não ia abrir mais ele, né? O corte do meu pai tinha dado a primeira vez, só que eu contei, tinha dado 23 pontos, de fora a fora. E assim Deus levou meu pai, sabe? Minha irmã foi lá, despediu dele. Vários irmãos foram lá, despediram dele, sabe? E aí, gente, estava um sofrimento tão grande. E na hora da visita, era de, como eu falei, né? Era de 1 hora até acho que 3h30. Não, de 1 hora não, de 3 horas a 3h30. Então era bem rápido, né? E a gente sempre ficava naquela expectativa. Nesse dia, ela ligou, assim, meu cunhado deixou o número lá, né? Porque homem, gente, querendo ou não, eles são mais fortes, né? Aí ele pegou e deixou o número lá. Meu cunhado deixou o número lá. E o médico falou que era meu pai ia durar só horas. Mas, gente, meu coração não queria acreditar. Sempre quando eu ia ficar com meu pai, vinha no meu coração assim, ó, despede dele. Mas aí eu pensava assim, não, eu sou filha, a gente fica com o coração doendo, né? Mas na verdade, amanhã eu vou chegar aqui, meu pai tá bem, né? E o que aconteceu? Não foi assim dessa vez. Nós deixamos meu pai lá, despediu do meu pai, como sempre, né? Minha irmã, nas outras vezes, falava pra ele assim, pai, se o senhor tá me escutando, aperta minha mão. Ele apertava. Pai, faz algum gesto pra mim que o senhor tá escutando. Ele mexia, do mesmo olho fechado, ele ficava mexendo com a bolinha do olho, assim, pra um lado e pro outro. Né? E apertava a mão dela. Dessa última vez que a minha irmã foi lá, minha irmã disse que ele estava enrijecido. Ela conversou com ele, ele não respondeu, pediu para ele acenar alguma coisa, ele não fez nada. E aí ela despediu dela, ela foi para casa. Aí de manhã eles ligaram pro meu cunhado, né? Meu cunhado foi na casa da minha mãe. E aí foi, né? Esperou todo mundo almoçar, minha irmã falou que ele tinha levado até uns piqui e conversando, né? E aí o piqui tava bom, aí ninguém sabia que meu pai tinha falecido, né? E aí minha irmã falou, tá bom. Aí ele esperou eles almoçar, esperou um tempo, chamou minha irmã e falou, né, que Deus tinha levado meu pai. Aí minha irmã me ligou, gente, só falou pra mim assim, Esther, meu pai descansou. Gente, eu não sabia, assim, eu não sou de desesperar, não sou. Minha família me conhece, não sou de desesperar. Mas você sabe, assim, quando eu penso, não acredito, não. Eu falei, sério? Ela falou, sério, Esther? Você vai vir pra cá? Eu falei, não sei se eu vou. Mas eu fiquei com minha cabeça meio... Aí eu fui no quarto, meu marido não escutou, que ele estava fazendo, coitado, até um curso. Né? Não escutou, fui lá, chamei, ele veio e falei, olha, Vanessa, Deus levou meu pai. Ele falou pra mim assim, Esther, você quer ir lá agora? Se você quiser, eu tiro as passagens e a gente vai. Eu tô com você pro que der e vier. Se você quiser ir hoje, a gente vai hoje. Se você quiser que a gente vá amanhã, a gente vai amanhã. Eu falei, olha, agora não tem como. Porque eu tava lavando roupa, comida no fogo. Eu falei pra ele assim, vê a passagem que tem, o voo que tem mais perto, né? E ele olhou, era um parece que era de 11 horas da noite, parece, não me lembro bem. Só sei que ele olhou e falou assim, ó, Esther, tem isso aqui, você quer ir? Aí eu falei assim, quero. Passou um pouquinho, ele foi lá pro quarto tirar as passagens. Ele veio, voltou de novo, falou, Esther, tem um voo que é 8 horas. Você quer ir nesse que é antes? Eu falei, pode ser. Ele tirou as passagens, gente, saí daqui, deixei
Só fiz almoço, enfiei na geladeira, ninguém quis comer. Meu filho não foi, porque ele estava trabalhando, né? Ele tava de experiência também, né? Agora não mais, né? Mas ele não foi, ficou, foi o meu esposo, minha menina. Cheguei lá em Brasília, era 00:30. Gente, quando eu passei assim em frente ao quarto, a minha impressão até hoje que eu tenho é que ele tá lá, sabe? Aquela impressão ruim, assim, que ele tá lá e não tá, né? Mas a vontade de Deus foi assim, ele foi enterrado em Minas Gerais, porque ele tinha muita vontade de morar lá, né? Voltar para lá. Ele não tinha plano de ficar em Brasília, todo dia tinha que ficar sem meu pai, né? Mas eu penso assim, pelo menos ele estaria vivo, né? Mas agradeço todo mundo, foi enterrado como um rei, sabe? Não quis ir, sabe? Quis ficar com a minha mãe. Mas eu sei que todo mundo sofreu nessa história, mas eu sei que quem mais sofreu e sofre calado hoje em dia é minha mãe. Porque minha mãe, gente, é o alicerce da nossa casa, sabe? Minha mãe sempre teve... Tinha um homem, tinha, mas o alicerce era minha mãe. Se minha mãe falasse que sim, era sim. Se minha mãe falasse que não, era não. Aí hoje a gente se encontra assim, gente. É um vazio, sabe? Assim, minha mãe agora é mãe e pai. Mesmo gente criada, né? Minha mãe é mãe e pai. E eu sei que minha mãe sofre, mas minha mãe não deixa transparecer, né? Minha mãe não deixa transparecer. Ela é uma pessoa muito forte, né? E agradeço muito quem orou pelo meu pai. Meu pai foi enterrado em Palmital, Minas Gerais. Meu pai foi enterrado, era para ser, o corpo dele chegou 8 da manhã. Ele foi enterrado 12:30. No mesmo dia que minhas irmãs foram, minhas irmãs voltaram, né? E almoçou na casa da minha tia, irmã do meu pai, e vieram. Agradeço a Deus, sabe? Ter tirado meu pai desse sofrimento, sabe? A gente queria meu pai do jeito que fosse, mas que meu pai não sofresse muito, ele estava sofrendo muito, muito. Se eu fosse detalhar aqui, eu acho que já tem 32 minutos, acho que eu passaria 1 hora falando, sabe? Mas não sei se eu vou voltar nesse assunto, que dói, né, gente? Tem 1 mês e pouco, vou fazer 2 meses ainda, mas é como se fosse ontem. Então, agradeço todo mundo que ficou com meu pai no hospital, sabe? Pela paciência que teve com meu pai, pelo carinho, sabe? E agradeço todo mundo também, né? As pessoas do vídeo, tem pessoa que eu não conheço, tem pessoa que eu conheço, tem pessoa que eu não conheço, que oraram pelo meu pai. Eu agradeço muito vocês, viu? E acho que bem provável de fazer outro vídeo, gente, falando sobre outra coisa que aconteceu e está acontecendo, sabe? Que deixou muitas coisas no ar, né? Sem dúvida. Mas eu acho que não vou voltar a fazer pelo menos mais um vídeo, que se eu for falar sobre tudo só nesse vídeo vai ficar muito grande, sabe? Então foi isso, meu pai foi embora, deixou nós, né? E estamos aqui tentando conviver, né, gente? Porque viver tá difícil, né? Mas agradeço vocês todos, inscrito no meu canal, irmão de igreja, vizinho, amigo mesmo, né? E quem não for inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o joinha, viu? E fica com Deus.